Está com a palavra, Cátia. Então, boa noite novamente a todos. Já inicio agradecendo a Eugênia por estar aqui conosco, mais uma vez, trazendo a sua palavra, seu estímulo, seus estudos, compartilhando com a gente. E então, para a gente começar, né? Vou pedir para o Tinho fazer uma música, ver se hoje, enquanto isso, chega mais gente também, né? Hoje a gente está aí na véspera do feriado, então há mais, tem algumas pessoas viajando, né? A gente às vezes tem alguma baixa aí no número de pessoas, mas não tem problema, porque está sendo gravado, Eugênia. Também a gente vai deixar disponível no YouTube. Se você depois precisar indicar para alguém, vai estar lá. Então, vou passar aqui para o Tim. Boa noite a todos. Vamos fazer a música do início, para iniciar essa reunião. A música escolhida é a Pedra e o Sal. Diz assim: quem vejo ali parado entre a pedra e o sal, entre o bem e o mal, entre a vida, menino esfarrapado procurando se achar, estancado no ar, na ferida. Erga o olhar, olhe para o mar, olhe para dentro que o céu vem trazer a guarida. Pise no ar, venha voar, solte do peito as amarras e volte para a vida. A chance é uma centelha flutuando no ar, não a deixe escapar, é uma vida. O brilho do cristal vem escondido na gema, quebre a rocha, não tema, volte a brilhar. Quem vejo ali parado entre a pedra e o sal, quebre a rocha do mar, volte a brilhar. Quem vejo ali parado entre a pedra e o sal, quebre a rocha do mar, volte a brilhar. Sim, vamos fazer. Pedido.
Então, a Eugênia nos pediu o capítulo 6º, item 3. O Cristo Consolador, Consolador Prometido. É isso? Não, é o capítulo 3, o item 6. Ah, eu troquei. 3, Isso. 6. Isso, obrigada. Destinação da terra, as causas das misérias humanas, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Item 6, então. Destinação da terra, causa nas misérias humanas. Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da terra e da natureza daqueles que a habitam. Até aqui, né? Então, vamos fazer uma prece. Senhor Jesus, Divino Mestre, Senhor das nossas vidas, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos em seu nome, em mais uma noite fraterna, em mais uma noite de luz. Obrigado, Senhor, porque sentimos a vossa presença nos nossos lares, envolvendo os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque podemos acessar a esse Evangelho que nos sustenta, nos traz bom ânimo, nos mostra um caminho para o bem viver. Te pedimos, Mestre querido, por todos os nossos irmãos que sofrem muito mais do que nós. E nessa noite em especial, nós queremos lembrar da Marisa, do Paulo Alexandre, da Mariana, que foram lembrados aqui como aqueles que estão necessitados do vosso amparo. Mas te pedimos também por todos aqueles que são ligados aos nossos corações e que precisam, Senhor, do vosso auxílio. Te agradecemos, Mestre, pela nossa vida. Te agradecemos pela casa do caminho. Te agradecemos pelo nosso querido professor Eurípides Barçanufo, que do plano espiritual dirige os trabalhos que são oferecidos ao nosso desenvolvimento. Muito obrigado, Senhor. Que a sua paz seja conosco nesta noite e que as tuas vibrações amorosas, de paz, de equilíbrio, possam envolver nossa querida Eugênia, que estará hoje trazendo a vossa palavra entre nós. Que assim seja, Senhor. Então, vou passar a palavra a Eugênia. Fique à vontade, Eugênia. Sinta-se entre amigos. Obrigada, Kátia. Voltar aqui é sempre uma alegria, né?
um jeito ou de outro, eu sinto que eu sou parte dessa casa. E quando a Kátia me fez o convite, eu achei importante falar sobre o suicídio, principalmente por esses últimos anos da pandemia e pelo meu trabalho que eu venho observando. Mas a ideia aqui, gente, é dividir algumas reflexões com vocês, porque o tema ele é complexo, né? Ele é multifacetado, então são algumas reflexões e ideias que eu coloco aqui para vocês, né, para nós pensarmos juntos. Em 2020, o Brasil registra 35 suicídios por dia. No mundo, foram cerca de 800 mil suicídios. A Organização Mundial de Saúde alerta que o suicídio é a terceira causa de morte de jovens brasileiros entre 15 e 29 anos. Uma das cenas de um filme que eu gosto muito, Lutero, diz respeito ao momento em que Lutero toma nos braços um rapazinho, o corpo de um rapazinho, que se suicidara, e ele mesmo cava a terra e enterra esse corpo. Esse ato de Lutero revela um gesto de compaixão com esse rapaz e com a família dele, mas é também uma forma de resistência e de oposição à condenação que a Igreja sempre imputou aos suicidas, impedindo que eles fossem sepultados na Terra Santa. As religiões, de forma geral, elas condenam fortemente o suicídio. O Espiritismo, rompendo com a ideia de inferno e de condenação eterna, alterou essa interpretação inflexível. Em pleno século XIX, quando a Igreja ainda falava em inferno material, Kardec proclamou que céu e inferno são estados de consciência e que só existem dentro da alma humana e não fora. Para mostrar o estado de consciência de espíritos de categorias diferentes, Kardec realiza em O Céu e o Inferno entrevistas com esses espíritos, se apoiando em médiuns diversos para averiguar as causas e também demonstrar o que eles viam e como eles se sentiam. As entrevistas são sóbrias, os suicidas se mostram em sofrimento e se afirma que o suicídio é uma infração às leis divinas. Aparece, segundo a linguagem da época, a palavra castigo. No entanto, o castigo é entendido como consequência natural dos atos praticados. Muito parecido com a ideia de karma, né? Ação-reação. Entre os motivos do suicídio dos entrevistados, havia a solidão e o abandono, o alcoolismo alinhado à mendicância, a perda de entes queridos, a perda da fortuna, o amor não correspondido, o tédio existencial. Esses motivos ainda estão presentes entre as causas do suicídio da atualidade. As condições de consciência apresentadas pelos entrevistados, né, esses suicidas, eram de desapontamento, angústia, pesar, escuridão, e alguns se viam ao lado do corpo, embora essa não fosse a regra. O suicídio é tema recorrente dos 12 volumes da Revista Espírita
demonstrando que Kardec tinha uma forte preocupação com o tema. Em julho de 1862, Kardec escreveu um artigo intitulado Estatística dos Suicídios, procurando fazer uma análise do aumento de suicídios na França e buscando aportar as causas. Kardec lastima que, na época, não havia nenhuma pesquisa a respeito sobre o suicídio. Entre as causas que Kardec reconheceu naquele momento estavam as doenças mentais, problemas sociais e, sobretudo, o avanço do materialismo e a falta de perspectiva existencial. O artigo continua atual, pode ser lido, e revela como Kardec encara o tema buscando soluções educativas. Para ele, a maior prevenção possível, né, para o suicídio era o conhecimento seguro e os contornos mais precisos sobre a vida pós-morte que o Espiritismo nos dá. Demonstrada a imortalidade, o suicídio perde a razão de ser. Demonstrada a imortalidade, segundo Kardec, de maneira clara e racional, o suicídio perde a razão de ser. Sabemos que no Brasil, e isso é a opinião de Herculano Pires e de vários pesquisadores hoje acadêmicos que estudam as religiões no Brasil, que o Espiritismo se desenvolveu aqui num caldo cultural eminentemente católico. E isso acentuou ideias como o castigo, induzindo uma visão antropomórfica de Deus, embora não tenha deixado de lado a racionalidade sóbria e crítica, o espírito de observação, que fazem a originalidade e conservam a atualidade de Kardec, o sistematizador do espiritismo. No caso do suicídio, nós temos o clássico da nossa querida Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. O tom do livro é árduo, pesado, difícil, e há aspectos interessantes como a universidade frequentada pelos personagens suicidas na Terra. A posição de Kardec, preocupado com as causas e a prevenção, se aproxima da perspectiva contemporânea veiculada pela Organização Mundial de Saúde e pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Hoje se sabe que a depressão e outras doenças mentais são as causas de muitos suicídios. A depressão exige atenção e, muitas vezes, acompanhamento médico contínuo, reiterado. O próprio Kardec, ele avisava no século XIX, quando a psiquiatria estava nascendo, olha como ele está à frente. Psiquiatria nascendo, e o Kardec avisava que se o indivíduo estivesse doente mentalmente, isso lhe atenuaria a responsabilidade no caso do suicídio. Hoje é sabido que o suicídio não é praticado por pessoas saudáveis do ponto de vista psíquico, pois o impulso natural do ser humano é querer viver, é não querer morrer. Além das doenças mentais, há os fatores de risco do suicídio. Por exemplo, os abusos sofridos na infância, porque a infância, ela define a estrutura e a base do caminhar do ser humano. Então, esses abusos sofridos na infância, eles podem se converter mais tarde em gatilhos para o suicídio. A falta de sentido existencial, muito presente hoje no mundo inteiro. O tipo de personalidade impulsiva, por exemplo. Em todos os casos, identificados os riscos,
acompanhando-se a pessoa que os apresente, com amparo médico e, no nosso caso, assistência espiritual, o suicídio pode ser evitado. Aquilo que julgamos condenável precisa ser analisado segundo o seu contexto e com olhos abrangentes e de acordo com as recomendações de Jesus. Não julgueis para não seres julgados, e aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O suicídio, na visão contemporânea, é uma questão de saúde pública. Isso é muito importante. É uma questão de saúde pública. Quando eu fiz direito, na parte dos crimes, né, que nós estudávamos homicídios, quer dizer, quando você atenta contra a vida de outro, eu lembro que no corredor eu perguntei para o meu professor. O professor, ele era um promotor na época, deve continuar sendo, porque está vivo. E eu falei para ele, e o suicídio? Ele falou assim, qual que é a pergunta, Eugênia? Porque aquele que se matou não tem como ser penalizado por nós, aqui na Terra, ele falou, né? Já cometeu o ato. E aquele que atenta contra a própria vida e não consegue, não é um problema jurídico, porque ele já está punido, no mínimo, com o remorso e a vergonha. Então, o suicídio hoje, o entendimento dele é um problema de questão de saúde pública, não privada, particular. Nós estamos falando de sociedade, de governo, de instituições. Tá? O suicida, ele é um espírito em grande sofrimento. Mas detalhe, o suicida já estava em sofrimento, em grande sofrimento encarnado na Terra. O que aconteceu? Esse espírito, ele não foi visto, porque hoje nós lidamos na nossa sociedade com o problema da invisibilidade. Quem é visto? Tem gente que não é vista. Então, ele não é visto, ele não foi socorrido, ele não foi amparado de modo suficiente. Tem um pediatra psicanalista que eu gosto muito e que eu uso bastante como referência para fazer os estudos de infância, que é o Winnicott. E ele fala que a mãe necessária para a criança é a mãe suficiente. Não é nem a mãe perfeita, porque essa não existe, e nem a mãe desleixada, porque essa é negligente. É a mãe suficiente. O suicida, ele precisa de um amparo suficiente que interrompa, né, esse desejo dele de atentar contra a própria vida. Por aí, eu escutei bastante no Brasil, em vários locais, e em diferentes situações, que o suicídio é uma ofensa a Deus. Mas Deus se ofende? E é uma pergunta que eu estou deixando para vocês depois pensar. Deus se ofende? O suicídio é ato infeliz de um espírito imaturo, inconsciente, desesperado e muitas vezes teimoso, que insiste em ferir a si mesmo. Ele terá de curar a ferida que causou a si mesmo. Ação, reação. Mas a misericórdia é infinita. É importante lembrar disso, gente. A misericórdia é infinita. Infinita a misericórdia. Aprecio bastante demais, me toca o coração, a vertente presente no livro Memórias de um Suicida, que narra que Maria de Nazaré é um espírito que dirige a falange de espíritos que socorre os suicidas. No meu entender, Maria de Nazaré é um espírito lutador, guerreiro, que trabalha de forma incessante pelo bem da terra e, de outro lado, que faz um trabalho muito amoroso. Gente, quem é médico, terapeuta, professor, sabe que não é fácil fazer trabalho amoroso com o ser humano. Principalmente quando o ser humano está enfermo, quando ele está desequilibrado,
quando ele está angustiado, quando ele é renitente. Maria de Nazaré faz um trabalho muito amoroso. Por isso ela foi eleita para ser esse espírito que dirige essa falange. Porque o suicida, como um espírito em sofrimento congelado, ele precisa, como uma criança ferida, necessitada de colo materno, de amparo, de firmeza, amor exigente e de oportunidade. Porque muitas vezes falta oportunidade. Às vezes você reencarna e você precisa fazer plano B, plano C, e muitas vezes esse espírito encarnado não tem vitalidade suficiente para fazer um plano C. E principalmente outra coisa que eu penso, né, que esse suicida precisa, além desse amor materno de Maria, né, como exemplo, é o amor que cobre a multidão de pecados, como ensina Jesus. Agora, me alinhando a Kardec, o que nós podemos fazer hoje, no nosso contexto, para prevenir o suicídio e no nosso entorno, né? Porque nós só conseguimos fazer mudanças locais, né? No nosso entorno, no nosso quadrado, naquilo que nos cabe, né? Como espíritos falíveis e com pouca capacidade de grandes alcances. Educar as pessoas. Mas aqui eu não estou me referindo à educação de instrução da escola. Eu estou me referindo à educação e convivência, né, que trabalham afeto sólido, o sentido existencial, resiliência diante da dor. Resiliência diante da dor. Nós estamos em falta com isso hoje. As gerações que estão vindo, né, que estão sendo educadas pelos pais e pelas escolas, têm déficit de resiliência diante da dor. Pouca capacidade de autonomia diante de conflitos, frustração, do não. Nós precisamos dessa resiliência, educar nesse sentido as pessoas, para que elas adquiram essa capacidade. Projeto de vida. E projeto de vida não só para a criança, para o adolescente, mas para o adulto, para a terceira idade, para a velhice. Nós precisamos de projeto de vida, porque tem muita gente na velhice também se suicidando, de forma indireta, deixando de comer, com tristeza, porque não tem projeto de vida. Esse projeto de vida, ele precisa ser de forma contínua, refeito, repaginado, reinventado. E a educação que considera a ajuda sempre presente do mundo espiritual. Sempre presente, porque nós vivemos numa época sem segurança nenhuma na existência. Nós não temos certezas. Nós vivemos numa época de incertezas absolutas. Em contrapartida, nós precisamos de alimentar essa confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Outra coisa que me tocou no livro da Ivone. O espírito Camilo, ele fala, o Camilo Castelo Branco, ele se qualifica como réprobo. E ele demonstra, quando ele faz isso, um comportamento de alguém que se trata com extremo rigor e rigidez. Nós precisamos trabalhar ao contrário, nós precisamos trabalhar nessa educação das pessoas, nós precisamos trabalhar perdão, aceitação dos próprios erros, das próprias dificuldades. Nós precisamos cultivar pensamentos positivos, porque a mente, ela fantasia e ela também cria, como Kardec falou, céu e inferno. E nós precisamos também, isso é muito importante, que é um tema que tem que ser colocado bastante hoje no centro espírita, relacionamentos.
Nós precisamos nutrir os relacionamentos que nos ajudam a crescer, nos afastar de relacionamentos tóxicos ou que não nos deixem ir para frente. Então, nós precisamos cultivar, nutrir esses relacionamentos que nos fazem crescer. E, por fim, né, lembrando da ajuda do mundo espiritual, nós precisamos entender, não só com a mente, mas também com o coração, a perspectiva da transcendência. O que significa isso? Nós estamos aqui de passagem, gente. Nós falamos isso, nós lemos isso, mas nós vivemos isso? Nós mostramos isso de verdade para os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos pacientes, os nossos clientes, seja o que for, quer dizer, em casa, no trabalho, porque a casa e o trabalho são extensões do centro espírita, do evangelho. Então, nós precisamos incorporar essa perspectiva de transcendência, pois esse é o fato, nós somos passantes. E eu queria contar para vocês uma história que é bastante interessante. Eu estou finalizando a minha formação em psicanálise. Entrei na fase da supervisão. E um dos últimos teóricos que nós vimos é um psiquiatra americano, que a maioria dos espíritas já ouviram falar, porque ele é considerado o grande pai moderno, recente, da hipnose, que é o Milton Erickson. Tá? E ele tem vários seminários, e no seminário da sexta-feira, ele conta uma história que eu achei muito interessante para nós que estamos aqui pensando o suicídio, as causas e a evitação, né? E também, assim, onde alocar o suicídio? O suicídio hoje tem que ficar alocado dentro da área da saúde, porque ele é um problema de saúde. Então, ele conta o seguinte, esse médico, que um dia ele estava lá na casa dele, vou contar do meu jeito, né? Eu li, vou contar do meu jeito, o caos. Um dia ele estava lá na casa dele e toca o telefone, ele atende, e era um cara, uma pessoa, amigo dele, chamado Franz, e fala assim para ele. Ele era chamado muito de professor, né? Porque ele tinha grupos de estudo com os alunos dele. Fala para ele, professor, eu queria te pedir um favor. Ele fala, pois não. Eu tenho uma tia que é a única amiga da minha mãe e eu estou muito preocupado com ela. Porque a última vez que eu a vi, eu achei ela um pouco deprimida. Quando o senhor for na cidade dela, porque ele viajava muito, Erickson, quando você for na cidade dela, dar uma palestra, você poderia visitá-la? E, gente, o Erickson tinha poliomielite, tá? Cadeira de rodas, grave, na época dele, e foi um homem, e ele teve, por causa da polio, ele tinha problema severo de dicção, tá? No final da vida dele, velhinho, era muito difícil você conseguir entender o que ele falava. E esse homem fez um trabalho monumental. Enfim, ele fala, ok, quando eu for na cidade da sua tia, que era uma cidade no interior dos Estados Unidos, que fica naquele chamado Cinturão do Milho, tá? Então, como se fosse aqui no interior do Paraná, lá no interior dos Estados Unidos. E um dia, e ele não se preocupou com isso, porque ele era bem assim, ele fazia isso quando dava, tá? Deixou ali, né, na agenda dele, e ok. Um dia ele foi para essa cidade dar uma palestra, lembrou do pedido do amigo dele, ou aluno, que seja, e foi à casa dela. Era fim de tarde, e ele toca a campainha, ela própria vem atender, porque ela tinha uma espécie de funcionária que ficava com ela todos os dias, mas naquele horário ela já tinha ido embora. E essa tia desse
sujeito era uma mulher solteira, de 52 anos, com fortuna, e ela só tinha uma preocupação, ele avisou o Erickson, a igreja episcopal, mais nada. E ele toca a campainha, ela vem atender, ele se apresenta, né, como amigo desse sobrinho dela, pede para entrar na casa, conhecer a casa dela, e ele fala no texto que de uma forma muito passiva, ela o recebe na casa dele e vai mostrando os quartos, os cômodos, a sala, tudo, que era uma casa muito grande, e ele observou naquela casa toda um detalhe. Haviam 3 violetas africanas plantadas num vasinho. E um quarto vaso tinha uma folhinha enterrada ali. Quem entende de botânica e gosta de jardinagem sabe que você, né, aumenta a espécie da violeta com a folha. Ele observou isso, voltou para a varanda com ela, virou para ela e falou assim: a senhora sabe, então, que eu sou médico, eu vim aqui a pedido do seu sobrinho e eu vou fazer uma prescrição para a senhora. Ela sentou ali e ficou ouvindo ele sem muito interesse. Ele falou o seguinte: a senhora vai pedir para a sua funcionária ir amanhã numa floricultura ou no viveiro e comprar todas as espécies de violeta que estiver na cidade. A senhora vai começar a cultivar essas violetas e não pode morrer nenhuma dessas espécies. A senhora vai começar a cultivar essas violetas e depois, quando a senhora começar a cultivar as violetas, dado o seu interesse pela igreja episcopal, a senhora vai fazer o seguinte: nasceu uma criança na igreja, violeta para ela. Morreu alguém na igreja, violeta africana para ela. Moça casou, casamento na igreja, violeta africana para ela. Todos os eventos da sua igreja, a senhora vai oferecer violeta africana. A notícia que ele recebeu: um ano depois, ela tinha 200 violetas cultivadas. E ele avisa no grupo: uma pessoa que cultiva 200 violetas não tem tempo para tristeza. O que aconteceu com essa mulher? Ela viveu dos 52 aos 70 anos e ela faleceu como a rainha da violeta africana da cidade dela. Benquista querida. O que ele fez, gente, por essa pessoa? Ele fala no texto: eu a vi uma única vez na minha vida. Nunca mais falei com ela. Tive notícias dela pelo sobrinho. Ele ofereceu para ela projeto de vida, sentido existencial. Ela tinha fé, mas lhe faltava isso. Então, quando ela soma as duas coisas, ela volta a ter uma coisa que o suicida perde: a alegria de viver. Quando a música começou, a alegria de viver quando Jesus passa, não é? Esse é o impulso natural. Alegria para viver, para começar o dia, para terminar o dia, porque cada dia é um novo dia, é uma nova oportunidade. Então, quando nós oferecemos na educação, e a educação ela acontece o tempo todo, ela é contínua, ela não termina na escola. Você está lá no seu trabalho, o seu companheiro está deprimido, conversa com ele. Ideias positivas. Relacionamento tóxico, tem que apartar. Projeto de vida. Projeto de vida. Começar curso novo. Os espíritas, eles têm, naturalmente, esse espírito voluntário, né, de ajudar. Mas, às vezes, você precisa, além de ajudar o outro, ajudar a si mesmo. E ajudar a si mesmo implica também você se sentir vivo, animado. Esses dias eu li uma coisa que assim, mexeu muito comigo. O Boris Casoy, aquele
da televisão, começou a fazer veterinária, o curso. Sabe, eu acho isso mágico, tá lá na faculdade. Aí tem gente que fala, ai, tá velho, para quê? Nós que acreditamos, né, que a vida continua, não pode parar. Então, projeto de vida, sentido existencial, amparo espiritual, convivência com afeto sólido e resiliência diante da dor. Isso é fundamental. Ensinar para os nossos filhos, amigos, companheiros, que a Terra ainda é, por isso que eu pedi para a Kátia ler no início, um planeta, né, de provas, e que nós estamos na fase do teste. Nós somos uma sociedade, é só analisar a rede social, gente. Sociedade adolescente, que fica interessada em bobagem, né? Que se diverte com figurinha. Então, é assim, só é possível analisar o... E eu gosto de figurinha, viu? Eu uso bastante. Só é possível analisar o suicídio, na minha opinião, do ponto de vista psíquico e utilizando esse espírito de observação do Kardec e pondo Jesus. Só assim. É isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Eugênia. Que ótima a tua reflexão. Que gostoso te ouvir falar. Passou assim que a gente nem viu. Obrigada, Kátia. Né? Que gostoso. E tão útil, né? A gente já teve outras abordagens, semana passada foi a Nina, mas cada um, como você disse, é um tema. O Júpiter está estudando também nas quartas-feiras, né? Com o grupo. E cada um traz uma abordagem que o tema realmente pede, né? A gente pode observar de vários ângulos, né? E acho que hoje você trouxe mais uma abordagem muito importante para nós. Então, foi muito bom. Eu vou pedir para a Nina fazer a prece para a gente, para encerrar. E se o Tim puder fazer mais uma música, porque nós vamos ter um tempinho ainda. Aí, Nina, você pode fazer a prece, enquanto ele vai abrindo aqui o violão, aí depois eu passo para ele, tá? Depois a gente abre a palavra para todo mundo. Bom, vamos assim agradecer a Jesus, nosso Mestre, pelos seus riquíssimos ensinamentos de amor, para entendermos o que a nossa querida irmã Eugênia nos traz em sua fala tão amorosa. Quando nós precisamos nos compreendermos, nos entendermos, nos amarmos. Sim, Jesus, precisamos compreender as lições de amor, para que assim possamos entender os nossos irmãos em dores. Quantos deles, Senhor Jesus, muitas vezes familiares, mergulhados na tristeza, neste vazio existencial, que precisamos, Senhor Jesus, através de Ti, temos um olhar amoroso, a percepção de compreender a dor deste espírito. E assim, poder orientar, Senhor, poder ajudar, poder abraçar,
poder dizer: conte comigo. Vamos contar com Jesus, nosso Mestre, porque Ele está aqui te abraçando, te amparando, te envolvendo. E assim, Senhor, com este nosso pensamento e esta vontade de amparar, nós vamos te agradecer. Vamos vibrar amor com o que temos de melhor para esses nossos irmãos que ainda não encontraram o amor de Jesus, da nossa querida Maria Santíssima, que tem trabalhado incansavelmente com seu amor de amparo, de acolhimento e de cura. Senhor Jesus, que nós possamos ser os teus ceareiros, trabalhar na tua vinha de amor, com sinceridade e com verdade, para que assim saiamos de nós para compartilhar, para dividir este amor sublime que o Senhor nos ensina. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo, como eu vos amo. Muito obrigada, Senhor Jesus. Que a sua paz infinita permaneça em nossos corações. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Obrigada. Obrigada. Vou passar aqui para o Tim, então. Cantos e encantos, com tantos desencontros, prantos e encontros, com tantos desencantos, contos e canções, por todos esses cantos. Ainda assim é pouco para tanta dor e pranto, mas conto com meu canto para mudar um tanto as dificuldades. São tantas nesses dias, todas essas dores campeiam noite e dia, mas a esperança é fonte de alegria, nos traz calor à alma, fé e sabedoria diante da grandeza do trabalho de Maria, Maria das crianças, Maria dos aflitos, das bem-aventuranças,
Maria dos malditos, Maria dos suicidas, Maria dos sem lar, Maria põe seu manto pra nossa dor passar, Maria do Calvário, Maria de Jesus, Maria, mãe das dores, chorando ao pé da cruz, Maria, mãe dos órfãos, Maria, mãe de amar, Maria, põe seu para nossa dor passar. Então, com essas vibrações, a gente encerra abrindo o microfone de todo mundo, agradecendo a Nina pela prece, ao Tinho, a Eugênia pela palestra. Quem desejar fazer alguma colocação, fica à vontade, gente. Eugênia, gratidão, pessoal. Vamos dar um abraço virtual na Eugênia? Obrigada, Eugênia. Eu vou abrir aqui o microfone de todos. Eugênia, queria agradecer a sua presença entre nós e falar que você anda muito fujona, que você desaparece. Ela está aí. Estou aqui.